né? Como vocês estão? Como é que foi o dia de fazer nosso primeiro simulado? Como é que vocês sentiram? 5 horas de preparação, repetindo tudo. O pessoal que pediu o nosso e-book, como é que foi a preparação? Conseguiu repetir o estado, conseguiu repetir e refazer a, a condição do simulado, o ambiente do simulado, para você poder se treinar e praticar, refazer aquilo naquele ambiente. Como é que foi? Quem teve gente que pediu o nosso e-book, teve gente que muita gente teve ontem na live não pediu, porque eu acho que já sabia como é que faz. E botei uma pergunta hoje no story e acho que essa pessoa que fazia, ela colocou essa pergunta, né? Fiz o simulado hoje. O que fazer com os erros? E aí ele acabou sendo escolhido para ser o tema da nossa live de hoje. E tem muito a ver com o que a gente tem pregando aqui no Tô na Ordem, que é um método diferente para você se preparar para o exame do OAB. Por quê? Porque se você parar para pensar, você vai descobrir que a escola te ensinou errado. E eu queria trazer essa grande verdade aqui. A maioria das pessoas não vai ter a coragem de te dizer isso, mas a escola te ensinou errado. Você provavelmente não aprendeu a fazer questões, você provavelmente não aprendeu a estudar. Ou, se aprendeu a estudar, aprendeu a fazer apenas uma das chaves do estudo. Estudar é muito mais do que sentar na frente do livro e ler. Estou com o livro, vou sentar e vou ler. Vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Isso é uma das formas de estudo, é o começo, é o colocar o conteúdo na cabeça. Mas a maioria das escolas não trata com seus alunos uma forma de tirar o conteúdo da cabeça. E isso causa um grande desconforto em quem começa a estudar desta forma. Então, para você começar a se preparar para o próximo exame da OAB, você precisa desse método. Você precisa começar a aprender a tirar o conteúdo de dentro da sua cabeça. Isso vai fazer toda a diferença. E é por isso que eu venho sempre pregando e defendendo esse método, que eu já testei, alguns alunos testaram e vem sendo um método que é de alta eficácia para aprovação no exame da OAB. Quando você faz as questões, você testa a saída do conteúdo. Então, quando você está estudando na frente do livro, você está estudando e está fazendo a entrada do conteúdo. Quando você faz as questões, você está fazendo a saída do conteúdo. E aí é onde a gente faz o pulo do gato e faz essa grande diferença, que é estude os seus erros. Porque se você só testa fazendo as suas questões, você testa a sua saída. E não consegue diferir onde identificar onde que está o teu erro. E onde que está a tua deficiência. E não vai conseguir inserir novos conteúdos para dentro. Não vai conseguir colocar mais conteúdo na cabeça. Por isso que é extremamente importante, no momento que estiveres estudando e resolvendo as questões, analisar os seus erros e os motivos pelos quais você errou. E vais fazer o caderno de erros. O seu caderno de erros. Ele vai ser um grande amigo nesses últimos dias de preparação. Porque você vai perceber que ele é a chave da sua aprovação. Isso é um segredo, isso é uma técnica que a gente ensina somente na nossa mentoria individual. Na nossa mentoria individual. E estamos hoje compartilhando com vocês. E como é que faz esse bendito caderno de erros? Bom, no nosso cronograma, que é um produto mais completo, vocês vão perceber que tem os dias reservados para fazer os simulados e os dias seguintes ao simulado. Você vai perceber que é o dia que você vai fazer essa análise. Então, para amanhã, em vez de você estudar 2 matérias, um dos tempos que você vai separar para poder
estudar vai ser para você rever as questões que você errou no simulado que você fez hoje, certo? E você vai rever não somente as questões que você errou, mas você vai rever também as questões que você acertou com sorte. Você acertou porque você não sabia exatamente se eu estava respondendo, mas contou um pouquinho ali com a sorte e respondeu e acertou. Então, caderno de erros, ele parte da premissa que você está analisando as suas questões que você errou no simulado e as questões que você acertou por sorte, que é muito bom. Mas você precisa colocar esse conteúdo novo para dentro da cabeça e garantir que mesmo que você não tenha mais sorte, você vai acertar esse conteúdo de novo. Ou você vai começar a perceber que quanto mais você estuda, mais sorte você tem. Isso é sensacional e é uma grande verdade na vida do OABeiro. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem. E isso tem que ficar claro para vocês, tá certo? Então, fizeram o simulado hoje. Amanhã, no primeiro dos tempos que vocês vão estudar, tirar para estudar, vocês vão fazer a análise dos erros que vocês cometeram nesse simulado. A análise das questões que vocês erraram. E você vai fazer isso, eu acho bem prático, fazia isso no computador. Abria um arquivo do Word e colocava o nome da matéria, o número o tema que eu estava estudando, por exemplo, a questão era de processo penal e falava sobre prisão e liberdade provisória. Então eu colocava lá o tema, que era a matéria, que era processo penal, e o tema, liberdade provisória e prisão. E dentro daquela questão eu colocava o motivo do erro, se era falta de atenção, falta de conhecimento da lei, da doutrina, da jurisprudência, e eu fazia isso de forma assertiva. Então, a alternativa que eu tinha como errada, a alternativa que eu tinha errada, que eu não sabia a resposta, eu copiava ela, fazia um copia e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V, tirava ali da prova e jogava para dentro do meu caderno de erros, mas eu corrigia o erro e anotava de uma forma que ela virasse uma proposição verdadeira. Então eu corrigia o erro e jogava no meu caderno de erros. E fazia isso e fazia a anotação de forma resumida. Como eu já expliquei em alguma das lives atrás, e vamos abordar este tema novamente mais para o final da semana, para poder preparar vocês para a última semana de preparação antes da prova, que é a semana da revisão. Mas calma, agora é o momento de vocês aprenderem a fazer o caderno de erros. Simulado deve ser cronometrado? Deve sim. Você deve repetir exatamente as condições que você vai ter no dia da prova. Você vai ter 5 horas para fazer a prova da OAB no próximo dia 30. Então, o simulado você deve também cronometrar o tempo que você vai gastar. E isso é muito importante porque para você não se perder no tempo, começar a aprender a administrar o seu tempo e saber quanto tempo que você precisa para preencher o gabarito. Para você não correr o risco de se embananar ali nas questões, travar em alguma mais difícil e não conseguir utilizar o tempo de forma adequada, tá certo? Voltando aqui, caderno de erros. Vamos estudar os motivos dos seus erros. Eu tenho dificuldades, me preocupo mais com o relógio que em concentrar. Exatamente por isso que você vai ter que fazer os simulados. Recomendo que faça vários, porque aí você vai começar a se preocupar menos com o relógio e se preocupar mais em concentrar. Porque a partir do momento que a prática de fazer simulados, você desenvolve essa habilidade, você vai conseguir ficar mais tranquilo em relação ao tempo, que você já vai ter internalizado em você que aquele tempo é suficiente, e você vai perceber também que isso vai te dar mais tranquilidade para viver aquele dia de prova. Porque isso é essa é a função do simulado. Simular o que você vai encontrar lá na frente. Tá certo? Caderno de erros. Faça esse caderno de erros. Faz o simulado. Na última eu perdi 3 questões, professor.
quando faltava exatamente isso, faltava só 19 minutos para o cartão de resposta. Pois é exatamente isso que a gente está falando. Simulado é exatamente para isso. Aprenda a controlar o teu tempo. E se você não fizer isso antes da prova, corre o risco de aprender da pior forma possível, que é da reprovação. O monstro, o tempo está aqui. O problema seu com o tempo vai ser sempre desse tamanho. E você hoje está aqui. Só que a partir do momento que você se prepara, você consegue crescer. O problema vai ficar do mesmo tamanho, mas a partir do momento que você desenvolve habilidades, você vai superar esse problema. E ele vai ser um problema pequeno para você. Troca uma ideia comigo, manda para mim um direct que eu vou te enviar no meu primeiro e-book, que dá umas dicas sobre como você se preparar e como você se preparar e realizar esses simulados. E algumas técnicas também de gestão de tempo. Manda um direct aqui pra gente com teu e-mail que eu vou te mandar. É 100% online, 100% gratuito, nosso primeiro e-book, que é o Vencendo o Desafio da Ordem. Tá? Fica tranquilo que isso tem jeito, isso pode ser resolvido e vai chegar lá. Vai chegar lá e vai ter tranquilidade para resolver. Manda teu direct que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar e te acompanhar até o dia da prova. A gente está aqui todo dia, 23h15, horário de Brasília, todos os dias para resolver esses temas. Tá certo? Vamos acompanhar essas lives. A gente está fazendo desde o dia 3. Desde o dia 3. Tá certo? Manda um direct que a gente vai trocando ideia, vai descobrindo o que pode ser feito e adaptando todas as técnicas que eu desenvolvi no meu tempo de concurseiro, que eu passei por alguns concursos e várias reprovações, até descobrir o que funcionava e o que não funcionava. Fazer simulados, certamente, é uma das habilidades principais para quem quer passar na prova da OAB. Beleza? Não se preocupe, a gente está aqui para te apoiar e te acompanhar até o dia da prova. Fique tranquilos, tá bom? Se preparem para o caderno de erros. Vamos anotar, abre um documento no Word, anota a matéria, o tema e a assertiva que você errou. Quando você tiver feito essa análise do que você errou, você vai colocar lá no Word a assertiva e vai colocar ela de forma correta. Então, se o examinador colocou não constituem direitos fundamentais a invasão do domicílio, aí você vai colocar não. É direito fundamental a inviolabilidade do domicílio. Você vai colocar isso de forma correta. Tá certo? Transponha essa questão da prova, faça um Ctrl+C da prova, dê um Ctrl+V no Word e corrija a assertiva. E esse caderno de erros tem que ser feito sempre. Assertiva. E aí você vai pegar esse caderno de erros e vai guardar contigo. E você vai ver que o teu caderno de erros nunca vai ser igual ao caderno de erros de outra pessoa. Porque você tem os seus erros e as suas dúvidas, e você vai sanar as tuas dúvidas de uma forma muito pessoal. Muito pessoal. Tá certo? Então guarde isso, porque esse caderno de erros vai ser essencial para você utilizar na tua revisão na última semana, antes da prova. Ele vai te dar toda a clareza que você precisa ter para revisar os temas que um dia foram duvidosos para você. Tá certo? Altere exatamente e muita atenção com o motivo do erro. O motivo do erro. Coloque, faça uma anotaçãozinha também no teu caderno de erros, explicando o motivo que faltou, o conhecimento que faltou para você poder pontuar e conseguir aquela questão. Tá certo? Foi falta de atenção? Foi falta da lei? Faça uma remissão à lei. Coloque o artigo que você deveria ter lido e vai marcando também no teu vade-mecum. Você está fazendo tudo isso para preparar todo o meio de campo, todo o material que você deve ter, que tem que ser pessoal. Você vai preparar tudo isso para utilizar na última semana. E é na última semana que a gente vai sangrar os olhos de tanto ler o caderno de erros. E isso vai garantir para você tranquilidade e aprovação. Você vai começar a ler assertiva na prova e vai falar:
Examinador tentou me pegar aqui, não conseguiu. Examinador que tem maldade no coração não pega aluno que faz caderno de erros, tá certo? Vamos partir para frente. Uso o livro de 500 questões com comentários. Excelente. Recomendo ele em todas as minhas lives. E especialmente o da Editora Foco. Deve ser o da Editora Foco com 5.000 questões. Mas fique atento que ele tem 4.000 questões no livro e 1.000 questões num adendo online. Já fiz centenas e acho que está na hora de largar aí para os simulados. Depende. Depende muito de como está sendo o teu aproveitamento nessas questões. Se você estiver batendo o ciclo de 85% a 90% de acerto nos temas, parta sim para fazer os simulados. E aí a gente vai adaptar e trabalhar o teu perfil a partir da necessidade que você vai ter. Tá certo? Então, videoaula, não. Nesse momento não é para você ver videoaula. Questões, fazer as questões. Está produzindo o caderno de erros? Está produzindo as anotações referentes às questões? Está fazendo o teu resumo? Está exercitando o ciclo perfeito? Que é fazer a questão, analisar, estudar e resumir e revisar? Todo esse material é o que vai te garantir passar da fase de fazer questões para se aprofundar nas técnicas de fazer simulado. E também a gente vai convidar todo mundo para participar de uma análise que a gente vai fazer sobre as técnicas de chute. Chute técnico. Esse é o termo que a gente vai usar. O chute técnico. Que não é uma ciência exata, mas que vai garantir para vocês pelo menos ali uns 10% mais de acerto. Tá bom? Nem a revisão turbo. Olha, eu acho que o último dia, o sábado, você pode guardar para fazer isso. Até porque vocês têm pouco tempo. Eu não sei como é que tem sido a tua preparação, tá? Mas, em geral, eu recomendo que os alunos não façam o estudo de 17. Começar. Se vocês estivessem começando com 90 dias de preparação, eu já não recomendava fazer a revisão, o estudo de 17 matérias. Eu recomendo o estudo de 13. E essas 4 que ficam de fora, aí sim você vai assistir essas revisões, esse aulão de véspera que acontece no sábado. Que aí pelo menos 1 ou 2 questões você acaba conseguindo. E tem gente que se não estiver no sábado assistindo uma aula, estudando, fazendo alguma coisa nesse sentido, acaba ficando ansioso. Tem gente que fica ansioso se estiver estudando, era o meu caso. Eu gostava de ir para o cinema na véspera da prova. Mas, se você gosta de estar estudando, exercitando, fazendo alguma coisa, eu recomendo esse aulão de véspera. De 12 horas, igual eu já vi que tem, não. O importante é você chegar bem para o dia do jogo. Não faça um overtraining na véspera. Não gaste tudo que você tem, todo o teu preparo, todo o teu cansaço, para você ficar cansado no dia da prova. Tá certo? Sinto que fico esgotado com videoaula agora nessa reta final. Videoaula não é estudar. Videoaula não é estudar. Depende muito. Você só vai assistir videoaula se nas questões, naquele grupo, do tema específico de uma matéria que o teu aproveitamento é inferior a 30%. Tá certo? Pessoal, e quando estou na questão, sinto que produzir mais e sinto-me... Completa aí que eu já comento aqui para vocês. Pessoal, adiantando aqui, então amanhã é responder caderno de erros, fazer o caderno de erros das questões dos simulados de hoje e estudar direito administrativo. O tema de amanhã é direito administrativo, intervenção do Estado na propriedade. Quando eu estou na questão, sinto menos cansado. Exatamente isso. Por quê? A videoaula, a aula ela é feita para um número muito grande de pessoas. E enquanto tem pessoas que estão aqui no começo, tem pessoas que já estão mais avançadas. E como o professor não dá uma aula personalizada, ele faz isso, ele acompanha, ele aborda todos os assuntos. E muitas vezes, esse assunto que ele está falando, você não tem dúvida disso mais. Você já passou por aquilo, já está bem fixado na tua cabeça. Então, assistir uma videoaula
dessa matéria que não te traz dúvida nenhuma, é perda de tempo. Você não precisa disso. Entendeu? Que você vai assistir vídeo aula quando? Em determinado tema, você fez ali uma média de 50 questões, 60 questões sobre aquele tema e não conseguiu 30% dos pontos. Aí vale a pena sim assistir uma videoaula. Mas fora isso, não. Porque todos vocês fizeram faculdade. Todos vocês tiveram contato com essas matérias, têm um mínimo de conhecimento. Então vocês já podem entrar direto na fase de resolver questão. Beleza? Quem tiver dúvida, manda um direct aqui pra gente, que nós vamos estar com o maior prazer para responder para vocês. Quem quiser, o nosso primeiro e-book, o Vencendo o Desafio na Ordem, dá todas essas dicas de como você começa a se preparar para a prova da OAB. Como fazer o simulado, o ambiente que você tem que estudar, motivação, objetivos, tudo isso. Tá certo? E vocês mandam esse direct pra gente e dê essa olhada. Para estudar matéria de ética, de novo, pessoal, fizemos a coleção Grifo Nosso, um apanhado de todas as provas do OAB que já caíram e nós fizemos um apanhado de todas as questões e marcamos no Estatuto da OAB, marcamos no Regulamento Geral e no Código de Ética da OAB quais foram as matérias que foram mais cobradas. E disponibilizamos tudo isso para vocês. Olá, Alexandre. Oi, Thaís. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Mas já estamos encerrando por aqui. Mas olha só, baixa o Grifo Nosso, tem o link na bio, tá certo? Quem quiser o e-book do Vencendo o Desafio na Ordem, manda um direct aqui pra gente, que nós vamos ter o maior prazer em ajudar vocês. Tá certo, pessoal? A Marcela Kathleen, obrigado, Marcela. Acompanha a gente todo dia às 23h15 aqui. Essas últimas semanas vão ser imperdíveis. Participei esse final de semana do Congresso 24ª Jornada Internacional de Direito de Gramado. Estou com muita novidade para levar para vocês. E tem uma super programação, mas eu vou só confirmar na próxima semana para vocês, quando tiver tudo fechadinho. Tem um super convidado. Já topou fazer uma live com a gente que vai ser sensacional. Eu garanto. Ele foi um dos palestrantes aqui dessa jornada. Eu já conhecia ele, a gente tinha um amigo em comum, batemos um papo, ele super disposto e ele super se colocou à disposição para acompanhar e ajudar vocês aqui, pessoal. Bom revê-los, vou ficando por aqui. Tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, manda no direct, tá certo? E quem quiser os artigos sobre intervenção do Estado na propriedade, os artigos que não podem faltar na tua leitura e na tua preparação, manda um direct pra gente, ou espera que logo logo nós vamos postar nos stories os artigos que vocês devem ler, que não pode faltar a leitura para vocês se prepararem para o nosso próximo exame da OAB. Tá certo, pessoal? Amanhã eu reafirmo o nosso compromisso todos os dias até o dia da tua prova na OAB. Vamos todo mundo junto acompanhar. Ninguém larga a mão de ninguém, porque todo mundo merece viver uma vida plena. A vida que você quer viver. Todo mundo merece viver uma vida esplêndida. E eu quero ver todo mundo no dia 30 de junho, vindo aqui na live que nós vamos fazer, tá? E vai todo mundo dizer aqui: André, eu tô na ordem. Valeu, pessoal. Um abraço. Até amanhã.